Então, o assunto nosso de hoje vai ser perímetro. Então, como que a gente define o perímetro? Perímetro é uma medida que na matemática ele é o contorno de uma figura geométrica. Então, ele pode ser o contorno de qualquer figura geométrica, ou quadrado, ou retângulo, ou triângulo, ou um pentágono. Ele tem vários tipos de lados. Então, quer dizer, o perímetro é a soma de todos esses lados. Então, cada pedacinho daquele vai ser uma soma, né? Então, a gente dá o nome para ele de perímetro. Então, vamos supor, eu tenho aqui um exemplo que comenta sobre um retângulo, né? Que nós temos aqui um desenho de um campo. Desenha um campo aqui? Desenho? Não. Então, aqui tem um exemplo de um campo de futebol. Vamos ver se eu consigo passar para vocês o campo de futebol. Aqui nós temos a trave, tá? Aqui no meio, né, nós temos o centro mais ou menos o centro do campo. E aqui outro lado da trave, tá? Então, o que nós vamos fazer? Ah, mas aqui só tem duas medidas. Mas o que eu passei? A perímetro é a soma de todos os lados, não pode ser só do que tem. Então, eu tenho a medida de 100 metros aqui em cima, aqui embaixo também vai ser 100 metros. Esse lado eu vou ter 70 metros, aqui também eu vou ter 70 metros. Então, como que vai ficar? Eu vou colocar 100 metros mais 100 metros, que tem que ser 2 vezes, mais 70 metros. Ai, peraí que eu vou apagar. Não, você acha que Precisa pôr o M. É bom porque na hora de fazer, é bom colocar o M, que na hora que vai fazer a conta, ele já tem noção, né? Porque às vezes nem sempre vai usar a letra M, às vezes vai usar centímetro. Então por isso que é bom, certo? Mais 70 metros, certo? Então agora o que eu vou fazer? Agora é só colocar um número um embaixo do outro e fazer a soma, né? Do 100 mais 100 mais 70 mais 70, certo? Então aí aqui eu vou descobrir o total do que seria o perímetro, que seria a volta toda, o contorno todo do campo de futebol, certo? Isso é determinado a parte é a soma, nunca se pode somar só os dois, tem que somar sempre todos os lados. Então, esse é o perímetro. Então, aqui, ó, nós temos um outro exemplo. Um fazendeiro quer descobrir quantos metros de arame serão gastos para cercar um terreno de pastagem com esse formato de geométrico, né? De um 3, 4, 5, de um hexágono. Como ele deveria proceder para chegar a uma conclusão? De maneira bem intuitiva, concluímos que ele precisa de uma determinada medida de cada lado do terreno, então somá-los, obtendo quanto seria gasto. Então, esse procedimento, nós vamos dar o nome de perímetro. Então, o perímetro é a medida de comprimento de contorno, quer dizer, em volta do terreno que ele precisa, e a soma das medidas de todos os lados. Então, ele vai ficar assim. Quer ver? Então, vai ficar assim, ó. Então, nós vamos começar. 12 metros mais 12 metros mais 12 metros mais 9 metros
mais 12 metros, mais 12 metros, mais 9 metros. E aí, deu toda a volta, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então, tem a 12 metros, 9 metros, 12 metros, mais 12 metros, mais 9 metros, tá? Que vai ser igual, então vamos lá, 12 mais 12 mais 9 mais 12 mais 12 mais 9, e é igual 66, isso mesmo? 66? Então, ele vai gastar 66 metros de arame, tá? Certo? Vamos supor que ele vai querer colocar mais fileiras. Aqui é uma fileira só. Vamos supor que nesse cercado ele vai fazer mais... vai ter que fazer mais 3 fileiras. Daí vocês colocam mais... Ou multiplica 66 por 3. Ou vocês fazem mais 2 vezes a mesma conta. Tá bom? Olha agora. Agora nós temos um outro exemplo. Vamos supor que seria um degrau, tá? Então, nós temos aqui em cima, o lápis aparece aqui, né? Para eu explicar. Aqui em cima, a primeira parte do degrau mede 3 centímetros. Descendo o degrau aqui, 2. Esse degrau daqui, 3 centímetros. Descendo o degrau, 2. Aqui, 2. A lateral aqui, 2. Juntando todo o espaço dos degraus, vão dar 7 centímetros e 5 centímetros de altura. Então, o que eu vou achar? Eu quero o perímetro dele. Então, eu vou colocar 3 lá de cima, 2 da lateral do degrau, mais 2 do degrau, mais 2 da lateral do degrau, mais 2 do degrau, 3 da largura do primeiro degrau e 7 centímetros ao todo, de uma ponta na outra, ele vai dar 7 centímetros. E aqui em cima, ele vai dar 5 centímetros de altura, tá? Então, aqui nós temos todos os números. O que nós vamos querer calcular? O centímetro. Então, coloca 3, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 3, mais 7, mais 5, que vai ser igual a 57 centímetros. Certo?